Muito bem, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós. O Amós está no Antigo Testamento. Livro do profeta Amós. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Amós. Pastor, onde está o livro de Amós? Misericórdia. Está no Antigo Testamento, irmão. Está no final da sua Bíblia, tá bom? Só para te localizar mais ou menos assim, está mais para o finalzinho da sua Bíblia. O livro de Amós, ele está depois do livro de Joel. Joel, Amós, aí depois vem o livro de Obadias. Nós vamos ler dos versículos de 11 até o 15. Amós 9, é o último capítulo do livro. E esse texto fala de uma restauração que vai acontecer ainda, e de uma restauração que já aconteceu. Eu quero que você abra sua Bíblia e nós vamos pensar em um tema muito especial que Deus colocou no meu coração essa semana, e o tema é vinho novo, da pressão ao propósito. Existe uma pressão, a gente sabe disso, mas há um propósito para essa pressão toda que a gente vive. E Deus quer te ajudar a entender algumas coisas nessa noite a respeito das lutas e das provas que você está enfrentando. Abra o seu coração para isso, em nome de Jesus. O texto vai dizer o seguinte para nós a partir do versículo 11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu o reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Quero que você preste muita atenção no versículo 13, porque ele é a base da mensagem, toda a mensagem dessa noite. Diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado na terra que lhe dei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Irmãos, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, nós nos deparamos com pensamentos interessantes. E os estudiosos, quando eu estava estudando esse texto aqui durante essa semana, eles têm duas posições muito interessantes sobre esse tempo da restauração. Alguns acreditam que essa restauração, ela se daria no momento em que Israel ocupasse novamente os territórios. A gente está falando de um tempo de destruição, de um tempo de correção de Deus por conta da idolatria. A idolatria ela gerou um caos na vida nacional, a gente sabe muito bem disso. Essa é a primeira posição, eles falam de uma restauração que viria, e alguns dizem que essa restauração acontece quando Israel é reconhecido como nação, e isso aconteceu no século passado. A gente sabe disso. A segunda perspectiva é uma perspectiva futura, mais escatológica, pensando no reino milenar, no reino do Messias. Quando Davi, a partir da pessoa de Jesus, na verdade Jesus, representando a figura de Davi, Jesus é da linhagem de Davi, ele vai se assentar no trono para reinar e governar as nações. Então tem esses dois posicionamentos. Na minha opinião, eu acredito que as duas são absolutamente válidas. Em se pensando numa restauração mais territorial, isso aconteceu, e em se pensando numa restauração que ainda virá e alcançará todas as nações, aí nós pensamos então na perspectiva escatológica, futura, o período milenário e assim por diante. Então eu acredito que essas duas posições, embora alguns defendam só uma ou só outra, eu particularmente prefiro entender que isso se aplica no âmbito mais geral. Acho que é uma posição mais equilibrada, porque se a gente firma uma coisa e não é,
E aí como é que fica, né? Quer dizer, é posição por posição, mas é importante que vocês saibam. Bom, todos nós aqui, todos nós, eu e você, nós estamos sendo preparados para ser vinho novo de Deus, amém? Você está sendo preparado para ser um vinho novo de Deus. Isso é fantástico, só que a gente não pode esquecer que para que o vinho seja dado, ele precisa passar por um processo, ele precisa passar por um crivo de situações, de momentos, para que ele seja, então, o melhor. Mas olha, antes da gente falar desse processo da produção do vinho, a gente vai aprender alguma coisa sobre isso aqui nessa noite, eu queria que nós compreendêssemos um pouquinho mais ainda o livro de Amós. Eu quero passar um fundo mais histórico aqui agora. Eu acho que isso é importante, algumas mensagens para trazer algumas clarezas, né? Quando você começa a ler o livro de Amós, você vai se deparar com a expressão juízo. Desde o capítulo 1 até o final do capítulo 8, e aqui no 9 também você vai ouvir falar de juízo o tempo todo. Deus estava tão irritado com a nação de Israel que ele começa a falar sobre o juízo. E o juízo ele vai alcançar, inclusive, as pessoas que serviam na casa do Senhor. Isso vai ficar bem claro para nós conforme nós formos fazendo a leitura do texto. E a tristeza de Deus, o juízo de Deus se acenderia de tal forma que, mesmo que eles quisessem restauração, para aquele tempo que eles estavam vivendo, a restauração não viria. Então Amós está falando de fato de uma coisa que ainda aconteceria. Ele fala do juízo de Deus, mas ele fala de uma esperança. A esperança, ela está depositada nas mãos do Senhor, e só Deus haveria de dar o refúgio devido para aquelas pessoas que estavam vivendo aqueles apertos naquele momento. E nós estamos falando de um tempo assim, de escassez em todos os aspectos. Estamos falando de cativeiro, nós estamos falando de gente em sofrimento, de filhos sendo levados dos braços dos pais, de casais sendo separados por conta das invasões e assim por diante. Então, quando nós lemos capítulo 9, versículo 13, a gente tem um dos contrastes mais drásticos das Escrituras aqui. E ele apresenta para nós a transição do julgamento de Deus, um julgamento severo, para uma restauração absoluta. Eu acho tão lindo, sabe, como Deus ele trabalha, né? Ele tira o ser humano do caos, de uma situação de perdição, de uma situação de dano total. E quando eu uso essa expressão caos, é o pior que vocês possam imaginar. A expressão caos, ela traduz isso. É o pior que se possa imaginar. Mas ele é aquele que é absolutamente poderoso para fazer do nada tudo e gerar então a restauração. Então tem quatro coisas importantes que a gente precisa tratar aqui, em se falando do contexto histórico. Daqui a pouco a gente entra no texto, nós vamos falar do processo da produção do vinho novo, como é que isso acontece, nós vamos falar das fases. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas aqui para revelar para você nessa noite, mas ainda a gente precisa de atentar para os detalhes desse contexto aqui. Então nós temos um contraste de juízo, como já foi dito. Nós temos injustiça social, idolatria, nós temos gente triste, nós temos poderosos usurpando da sua condição e agindo de forma absolutamente maldosa contra o povo, ou seja, aquelas pessoas que deveriam exercer o juízo sobre a vida do povo, como juízes do povo, eles estavam absolutamente perdidos e vendidos. E não tem muita diferença do que a gente está vendo hoje no nosso país, não tem muita diferença. E aí o verso 13, ele apresenta uma virada de chave. Eu quero te convidar a ler novamente o versículo 13 comigo. Eu quero que você preste atenção nos detalhes que estão aqui. E observe a continuidade, o ciclo da continuidade. Entenda uma coisa, olha para mim um pouquinho aqui. Quando a gente pensa numa safra de uva, nós pensamos no plantio, nós pensamos no crescimento, nós pensamos na produção. Então, tudo isso, principalmente naquele tempo, naquele clima, havia um tempo certo para plantar. E se perdesse o tempo do plantio, você não conseguia alcançar a produção devida, porque numa época de seca, se você está produzindo, não vai produzir coisa boa. Mas olha que coisa interessante que o texto diz. Ele fala de uma coisa que aconteceria como se fosse um ciclo contínuo, ou seja, o ciclo da bênção de Deus seria contínuo. E é o que vai acontecer. Observa só,
Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa, o que é ceifa? É a colheita, é a hora que você vai lá ceifar, você vai tirar, né? Você vai colher o que você plantou. A ceifa continuará até o tempo de arar, ou seja, enquanto o pessoal está preparando a terra, tem gente ceifando. Mas olha, não para por aí. É até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. O que ele está dizendo é que o tempo da ceifa seria contínuo, o tempo de arar seria contínuo, e o tempo de pisar as uvas também seria contínuo. Ou seja, a produção seria algo superabundante. É isso que Deus está falando através desse texto aqui para nós. A segunda coisa, nós temos a restauração da tenda de Davi. Nós sabemos que a descendência de Davi, né, se você for ler a história de Davi, você vai ver como é que a sua descendência ela foi sendo destruída com o passar dos anos, com o passar dos tempos. Observe a crueldade e a maldade que havia, às vezes, no coração dos filhos do próprio Davi. Ele, uma pessoa tão boa, generosa, um pai amável, mas os filhos dele, infelizmente, cometeram coisas assim absurdas, a ponto de um dos seus filhos deitar à luz do sol na frente de tanta gente abusando uma das suas irmãs. Absurdo. E a consequência vem. E o texto está falando de uma restauração que viria. E aí nós pensamos então na reinstauração do governo de Deus. E aí a volta da linhagem messiânica. O que vai acontecer com Jesus aí de fato, lá no período da renovação, no período escatológico. A terceira coisa, nós temos a quebra do ciclo natural, ou seja, a aceleração do processo. O versículo 13 traduz isso. É interessante se a gente parar para pensar. Você com certeza já ouviu aquela expressão, é melhor um pouco com Deus do que muito sem Ele. Sim ou não? É isso ou não? É melhor ter pouco com Deus do que muito sem Ele. O que esse texto está dizendo é que com Deus sempre vai ser muito. Sempre vai ser muito. Pode ser pouco, mas é sempre muito, porque Deus faz superabundar. Então, o contexto agrícola, aqui, pensando no contexto agrícola, o Amós ele vai descrever uma colheita tão abundante que os ceifeiros ainda estariam colhendo, quando aqueles que estão encarregados para ararem a terra estavam chegando e preparando a terra nova, ou seja, um processo contínuo. E qual que é o significado disso tudo aqui para nós? Isso indica que a bênção de Deus seria contínua e que eliminaria o tempo de espera e da escassez entre as safras. É normal que uma safra seja boa, outra não tão boa, mas a promessa aqui é de que as safras seriam boas e que não haveria necessidade de escassez para esperar a próxima. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida, você recebe sobre a sua vida em nome de Jesus? E eu declaro essa palavra sobre a sua vida, que você vai estar plantando e vai estar colhendo ao mesmo tempo, que você vai estar arando e vai estar pisando as uvas ao mesmo tempo, e o Senhor suprirá cada uma das suas necessidades nele, principalmente as espirituais. E por que eu falo principalmente das espirituais? Porque quando a gente consegue entender a nossa vida espiritual, quando a gente consegue entender o que é ser fortalecido espiritualmente, o que é estar bem espiritualmente falando, irmãos, as outras coisas, elas são vistas de um jeito mais tranquilo por nós. Quando você está bem espiritualmente falando, o problema financeiro não te abala. Quando você está bem espiritualmente falando, um problema que você possa ter de relacionamento lá no seu trabalho, onde quer que seja, isso não vai te abalar, isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar a entender propósitos de Deus, né? E por último aqui, para a gente então entrar nas lições de hoje, nós temos por último uma abundância espiritual. O contexto não é apenas sobre a agricultura, mas sobre o reino messiânico. Para os profetas, montanhas destilando vinho novo simbolizavam a vinda do Messias e a presença plena do Espírito Santo, onde a alegria, que é traduzido por essa expressão vinho, o vinho ele é usado para traduzir essa expressão alegria, e a provisão, elas seriam inesgotáveis. Eu quero que você levante uma de suas mãos agora, no nome de Jesus, e diga em alto e bom som: Senhor, na minha vida, eu verei a constante renovação do teu cuidado. Enquanto eu estiver plantando, eu vou colher. Enquanto eu estiver arando, eu vou pisar as uvas. E eu serei o melhor vinho do Senhor. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.
Aleluia! Glória a Deus. Pastor, então a questão é, nós somos vinho novo de Deus? Sim, irmão, você é vinho novo de Deus. Mas você precisa se tornar vinho velho de Deus. Mas que é isso, pastor? O vinho velho é mais valoroso, irmão. É isso. E a gente tem que passar por um processo para se tornar o vinho velho. Então nós vamos falar nessa hora, a partir de agora, sobre as fases da produção do vinho. E a primeira fase é a fase das sementes. Diga, a primeira fase é a fase das sementes. E aí, eu quero te perguntar, você está preparado para o anonimato? Anonimato? Salmo 126 fala de uma colheita maravilhosa, mas ele fala de um processo de lançar a semente na terra. Diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Nós temos aqui o finalzinho desse versículo, falando de um resultado extraordinário, de alegria, de feixes. Nós estamos falando de produção do trigo, e quem sabe poderíamos aqui incluir nesse contexto os barris de azeite, e também os barris de vinho trazidos com alegria pelos nossos braços. Mas observe, aquele que sai chorando enquanto faz o quê? Lança a semente. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, você quer ser abençoado? Então você precisa ser um semeador. Não tem como, irmãos, não tem como uma mão se estender para fazer a colheita se ela não se estende para semear. Entenda isso definitivamente na tua vida. Se você quer ter uma vida abençoada, você precisa virar essa chavinha aí na sua mente. Você precisa entender isso. Enquanto você não entender que é importante semear, você nunca vai estar preparado para a colheita. Então, a primeira fase das sementes é a fase do anonimato. Nada nessa vida, nada, absolutamente nada, começa grande. Tudo começa sob o solo do silêncio. Entenda, quando você pega uma semente, para que ela não morra, o que você tem que fazer? Você joga a semente na terra, certo? E aí a Bíblia fala, Jesus fala, em João, da morte. Se a semente não cair no solo e não morrer, ela não vai produzir fruto. Então ela tem que morrer para gerar fruto. Mas quando nós lançamos uma semente no chão, seja do que for, o que a gente tem que fazer logo na sequência? Você preparou a terra, está tudo solto, está tudo bonitinho. Aí você faz lá os sucos, para qualquer tipo de plantação são feitos os sucos, que é aquele buraquinho, aquele risco no chão. O que você faz logo depois que você planta? Você faz o quê? Você cobre. Não, você cobre. Você tem que colocar terra em cima da semente. E quando você joga terra em cima da semente, ela vai para a obscuridade. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo o processo que ela vai ser submetida. E na fase das sementes, o nosso potencial, aparentemente, ele está estagnado. As sementes, ela contém toda a força, mas enquanto ela não for enterrada, o seu pleno potencial, ele permanece trancado pela casca. Então, você vai ter para o lugar da obscuridade. Eu não sei se você está nessa fase, mas é importante que você compreenda em que fase você está. Hoje, durante essa pregação, durante as fases que nós vamos aqui compartilhar, você vai se deparar com algumas delas e você vai dizer, eu estou nessa fase, nessa aqui também. Pode ser que você entenda que está vivendo todas elas ao mesmo tempo, ou pode ser que você esteja no início do processo ou no final do processo. Mas todos nós aqui estamos enfrentando algum tipo de fase, algumas dessas fases. Observe, a obscuridade trazida pelo solo escuro é o lugar de geração. O anonimato é o útero de Deus. Pastor, mas eu não gosto de viver o anonimato. Mas você precisa viver o anonimato, irmão. Você precisa de ser encoberto ali pelo cuidado de Deus. Não traduza essa terra em cima de você, essa obscuridade onde ninguém está te enxergando, mas Deus está te enxergando, como uma coisa ruim. Às vezes a gente acha que ninguém está vendo nós, ninguém está nos observando. E de fato pode ser que nesse plano as pessoas não estejam te observando. Mas você tem que guardar no seu coração uma coisa. Olha para mim, responda uma coisa. Você confia em Deus? Sim ou não? Confia em Deus? Então não se preocupa. Deus está te vendo. Deus sabe quais são as suas necessidades. Deus sabe qual é a sua hora, qual é o seu momento. Uma coisa é certa, irmãos. Nós precisamos valorizar o tempo da escuridão, da obscuridade. E nele nós estamos fazendo o quê?
Ali só em sofrimento? De forma alguma. Toca para mim, por favor. Ali... Sabe o que nós estamos vivendo? Nós estamos nesse exato momento em que nós estamos ali na obscuridade, lançando raízes. É na obscuridade, é no anonimato que nós lançamos raízes, que nós estamos crescendo. Mas ninguém está vendo. Mas quem disse que as pessoas têm que ver? Quem disse? Nós, o ser humano, da perspectiva da aparência ou do visual, nós queremos ser vistos, mas a gente não precisa ser visto por ninguém. Se Deus quiser, meu irmão, se Deus quiser que alguém olhe para você, Ele vai fazer isso. Não é uma coisa movida por homens, porque quando homens observam homens e lançam homens na força da sua própria condição, a coisa nunca dá certo. Agora, quando é Deus que usa alguém para lançar o outro, então a coisa acontece, e tudo é muito lindo. Não force a sua revelação. Eu vou repetir, não force a sua revelação. Tem um tempo certo para você sair da obscuridade. Deixe Deus trabalhar, deixa Deus remover o que está sobre você. O que hoje você julga como anonimato, você diz assim, poxa, mas ninguém está me vendo, ninguém está me observando, ninguém está me notando. Você não precisa ser notado, você precisa ser um notável. Amém? Aos olhos de Deus, é isso. Um notável aos olhos de Deus. E o notável, ele é trabalhado nas entrelinhas da obscuridade. Aprenda a ser fiel enquanto você é pequeno, irmão. Você é invisível aos olhos das pessoas. Seja fiel, sabe? Ninguém está te vendo, seja fiel. Ninguém está observando o que você está fazendo, seja fiel, seja fiel. Mas quem diz que as pessoas têm que ver? As pessoas não têm que ver. Eu conheço muita gente que faz muita coisa e não aparece. E não aparece. E graças a Deus por essa consciência. Eu conheço gente que semeia na vida dos outros e não fica falando. A mão direita não fala à esquerda o que faz, ele simplesmente vai lá e semeia, ele vê alguém com uma necessidade, ele vai lá e ele abençoa. Eu conheço gente que investe na vida do outro em relação à questão de estudo. Eu conheço gente que investe na vida do outro porque entendeu que o outro precisa de uma força para passar por um momento de prova que ele está vivendo. E assim por diante, e assim por diante. Olha só, Matt Chandler disse o seguinte, olha que frase interessante, que vai ser projetada aqui para nós. Olha só, o anonimato é o campo de treinamento de Deus, é onde o caráter é forjado sem distração do aplauso humano. Amém? Amém, irmãos? Amém. Olha só, vou repetir. O anonimato é o campo de treinamento de Deus, é onde o caráter é forjado sem a distração do aplauso humano. Pega uma pessoa recém-plantada, um neófito, como Paulo fala a respeito do Timóteo, né? Que fala para ele não impor as mãos sobre os neófitos, ou seja, uma pessoa nova na fé, toma cuidado com isso. Pega uma pessoa neófita e coloca uma carga de responsabilidade muito grande sobre as mãos dela para você ver o que acontece. Ela não consegue suportar, existem coisas que uma pessoa recém-plantada na fé, ele ainda não está preparado para suportar, para entender. Ele precisa de passar por um processo, ele precisa caminhar um pouco para conseguir compreender as dinâmicas das coisas, como de fato elas são. Segunda fase, a fase do crescimento. Diga graças a Deus. Oh, que benção, a fase do crescimento. Mas também, aqui nós vivemos o desenvolvimento, as podas, ou a poda, e a frutificação. Então, você traduz como uma fase boa. É bom, mas observe, tem um processo. Jesus vai dizer o que para mim e para você em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Diga, eu darei mais fruto ainda. Você quer dar fruto, irmão? Eu vou perguntar de novo. Você quer dar fruto, irmão? Está preparado para dar fruto? Então entenda lá, vamos aprender o seguinte. Primeiro, toda poda tem como objetivo remover as nossas impurezas. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está tirando o que não é bom da nossa vida. Para a gente ser mais frutífero para o reino de Deus, Deus vai ter que aparar algumas arestas, Deus vai ter que tirar algumas coisas. E Deus retira as distrações muitas vezes para que nós possamos focar no propósito que Ele nos deu. Então, na vida, a gente vai passar
por esse momento, aonde Deus vai retirar as impurezas. Eu lembro que quando eu era garoto e estudei agricultura, meu pai uma vez comprou um pezinho de uva. E foi muito gostoso porque nós vimos todo o processo, né? E eu me lembro que aquela pequena parreira, ela era mais ou menos desse tamanho aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, até na parede ali, assim, desse tamanho, mais ou menos. E o pezinho de uva plantado ali, então a gente preparou a terra com muito amor, com muito carinho. E as cenas assim que eu me lembro como se fossem hoje. Eu ali do lado do meu pai, a gente cuidando da terra, e aí plantando, era um pezinho desse tamanho assim, pequenininho, uns 2 palmos. E aí passou um ano, ele cresceu, se desenvolveu, aí nós fizemos a parreira, o estaleiro, que nós queríamos fazer uma coisa onde as uvas ficassem penduradas assim para baixo, e foi muito bacana, né? E eu me lembro que o primeiro ano não deu muita coisa, no segundo quase nada, e aí eu comecei a estudar, como eu estava fazendo agricultura, eu falei, bom, eu preciso entender um pouco melhor, e fui para os livros, e fui lá para o professor de agricultura, né, de culturas, e ele era engenheiro agrônomo, né, todos os professores nossos eram engenheiros, doutores e tal, e aquela coisa toda, e eu falei, professor, como é que faz a poda? Porque lá em casa está produziu bem aí no 3º ano, mas, sabe, a gente acredita que tem um potencial, a terra está sendo bem preparada, está tudo muito jóia. E aí ele me ensinou, irmãos, como fazer a poda, o cuidado que a gente tinha que ter na poda, o mês da poda. Então, quando chegava mais ou menos o comecinho da primeira quinzena de setembro, nós íamos lá com a tesoura, no pezinho de uva, e estava lá um monte de galho, algumas folhas secas, parecia que o pé estava meio morto até, mas tinha lá algumas folhas, e a gente começava a cortava, tirava assim uma quantidade boa de galhos, tirava fora. Aí a gente olhava assim para falar, meu Deus, acho que agora já era. Morreu, vai morrer, não vai aguentar. Será que vai aguentar? E aí, irmãos, na semana seguinte, quando eu vinha, eu ficava fora a semana toda, final de semana chegava, meu pai também, e nós íamos lá para o fundo para ver. E aí, começando a surgir, a gente chamava de olhinho, né? Aqueles olhinhos assim, os brotos. Primeiro, na segunda semana, na 3ª semana. Quando chegava na 4ª semana, nós chegamos em casa, já estava verdinho assim, aquele verde oliva, aquelas folhas novas, lindas. E aí na outra semana começam então a surgir os cachinhos de uva, mas assim, desse tamanho, pequenininho, pequeno, mas assim, você lá fala, será que vai dar alguma coisa aqui? E aí daqui a pouco vinha a florada, aquelas flores abriam. Nós chegávamos embaixo na outra semana, aquele cheiro gostoso, sabe, um cheiro diferente das flores, e os bichinhos ali voando, as abelhas, aquele monte de abelha, aquela coisa toda. Passava o final de outubro, começava novembro, aquelas uvas já estavam ali todas penduradas ali, e a época da colheita era uma época muito gostosa, porque era fim de ano, eu já estava de férias, meu pai pegava férias coletivas do trabalho, e eu me lembro que a gente ia para o fundo, e aí era o dia da alegria, era muito gostoso. Nós pegávamos mais ou menos umas 2 bacias enormes assim, grandes, dava acho que mais de 50 quilos de uva. E a alegria, nossa alegria era poder distribuir para os vizinhos. E meu pai deixava uma quantidade para a gente, e no final de tudo ele ainda deixava alguns bons cachos para os passarinhos ali usufruírem. Mas sabe, é um processo. Aí você fala, chegou no ápice, não, presta atenção, ainda 2 elementos aqui, o sol vai bater, e o sol, ele vai traduzir o quê? O quanto nós somos resistentes. Todo pé de uva, para produzir uma boa safra, vai ter que passar pelo crivo do sol, não é diferente com a sua vida. Vai ter dia que o sol vai bater na tua cabeça e vai falar, meu Deus, está muito grande essa prova, o calor está muito intenso. Aí você vai dizer assim, Deus, eu já não estou aguentando mais. Não tem problema você dizer que não está aguentando mais. Mas você tem a quem recorrer, então você pode ir para os pés do Senhor e dizer, Deus, eu preciso do teu socorro. Mas, gente, observe, existe nesse processo todo, como eu disse, um elemento chamado tesoura. E é preciso suportar a tesoura porque nela há um propósito maior. A poda, ela não é um ataque. Diga, poda não é um ataque. Ela é um propósito. Você está sendo podado hoje? Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta assim, está sendo podado, irmão?
Eita misericórdia. Está sendo podado, irmã Cris? Eu estou o tempo todo. Todo ano eu sou podado, irmãos. Todo ano eu sou podado. Você também é? Quem é podado todo ano aí? Ai, que bênção! Vamos glorificar o nome do Senhor aí? Eita, que bom! Pastor, você não sabe. Então, nós estamos juntos, irmão. Estamos juntos e misturados, é isso aí. Estamos sendo podados. O problema é que algumas pessoas traduzem a tesoura celestial como um ato de juiz de Deus, e não é juiz de Deus, não é isso. É porque Deus ama. Sabe por que Deus está tirando coisas da sua vida? Porque Deus tirou coisas da tua vida, porque Ele tem o melhor para você. Então que Deus tire mesmo, irmão. Que Deus tire essa galhaiada que não tem serventia para nada, que está aqui só atrapalhando, só emperrando a nossa produção como filho de Deus. Quando você passar pelas podas da vida, eu quero te dar 2 conselhos. O primeiro deles é o seguinte: não murmure. Eu sei que não é fácil, mas não murmura. Pastor, o que é isso, murmurar? Reclamar, ficar reclamando. Não murmure sobre as perdas. Elas são ajustes que te levam ao teu pleno potencial. Então vai ter perda mesmo, vai ter perda, não tem como não ter perda, vai ter perda. E eu quero também te convidar a uma segunda coisa: aceitar o feedback dos céus, né? A correção. A correção é um feedback. Por que você é corrigido? Porque Deus te ama. E graças a Deus porque Ele corrige a gente, porque se Deus largasse a mão, irmãos, está todo mundo enrolado. Então Deus nos corrige, porque Ele nos ama, e uma correção é um feedback do céu. Então dê boas-vindas. Timothy Keller, ou Tim Keller, ele disse o seguinte: Deus é o jardineiro divino que sabe exatamente o que deve ser removido para que a beleza da nossa verdadeira identidade apareça. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Tem galho demais e tem folha demais aí. Deixa Deus tirar, tá bom? Deus quer revelar quem você é. Daqui a pouco tem broto novo, irmão. Amém? Diga graças a Deus. Tem broto novo, daqui a pouco tem frutos, daqui a pouco tem produção de vinho, daqui a pouco tem a prensa para você de novo. É? Vamos lá, terceira fase. Vamos lá, terceira fase. Terceira fase é a fase da extração, é o lagar, é o esmagamento. Pastor do céu, eu pensei que estava ficando bom o negócio, vai apertar de novo, mais ou menos assim. Nós vamos para o lagar agora. O que é o lagar? É o lugar onde a uva é prensada. Mateus, no capítulo 26, vai dizer o seguinte, a partir do verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui comigo e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Presta atenção nessa expressão cálice. Cálice era usado para tomar o vinho, né? O melhor de Deus. Meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, que seja feito não como eu quero, mas como o Senhor quer, como tu queres. Nesse momento a gente vê Jesus passando pelo lagar. Ele está sendo prensado. Todos os pecados da humanidade, todas as afrontas daquela época, da época passada, da época futura, dos tempos de hoje, as minhas e as suas mazelas todas, sendo lançadas sobre Jesus. Jesus estava angustiado, ele estava se sentindo apertado, ele estava sendo espremido pelas pressões. Mas há 2 lições muito valiosas aqui. A primeira delas é a seguinte: o esmagamento libera o valor. Amém? O que tem de mais valioso sobre a sua vida vai ser enxergado na pressão. É na pressão que nós revelamos quem somos. O que está dentro de você é mais valioso do que a forma externa, do que vem por fora. Você consegue compreender isso, irmão? Né? Uma vez, né, às vezes a gente escuta cada coisa na vida, né? Eu conheci um casal que era um casal muito valioso, muito valoroso, assim. Faz muito tempo isso aí. Eu era mais jovem, né? E eu me lembro que uma vez o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, aquele irmão, um cara tão bonitão, mas a mulher dele... Eu falei: rapaz, toma jeito, toma vergonha na cara. O que você está falando? Não, mas aquele rapaz, aquele irmão é bonitão, né? Mas a mulher dele, só Deus para ter misericórdia. Eu falei: irmão, que isso?
Onde você está com a cabeça falar um negócio desse, se irmão saber disso, aí te pega de pau aqui, rapaz. Toma um jeito, se a irmã souber então, ela voa na sua garganta. Acaba com você. Aí eu olhei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Tem muito mais a ver com o valor que há na essência dessa pessoa. Você não conhece. Porque tem gente, irmãos, que de fato ele está muito mais com seus olhares postos naquilo que é aparência, naquilo que é estética, né? E do ponto de vista de Deus a gente sabe que é diferente, e graças a Deus que na vida de muitos filhos de Deus também se vê de forma diferente, né? Sim ou não? Sim. Então, dê graças a Deus por esse marido mal acabado que está do seu lado. Estou brincando, irmão. É bonitinho, né? Olha lá, sério, dá uma olhadinha, eu falo assim, não, você é bonitinho. Ei, Lenice, tá chique, tá bom, né? Então tá bom, então Deus abençoe, né? Brincadeiras à parte, gente, vamos entender o seguinte, o esmagamento libera o valor. Quando você pega a uva, né, e coloca ela lá no lagar, sabe o que é o lagar? É o lugar onde ela vai ser pisada. Nos tempos modernos existem alguns tipos diferentes, existe processo mecânico para prensa. Eu vi alguns agora estudando essa semana essa passagem e o contexto, né, da produção de uva, essa coisa toda, e até descobri que a Itália, por exemplo, ela produz um quarto de todo o vinho do mundo. Pensa só no poder, né, no potencial de produção. Um quarto do vinho mundial é produzido lá na Itália. Eu não sabia disso. Mas eu também observei que existem lugares onde existem esses campos, né, de plantação, onde se planta uva, e ali tem os lagares. E eles oferecem aos visitantes a experiência de pisar as uvas. É interessante, aqueles pezinhos, tudo bonito, né? A pessoa vai lá, tira a meia, tudo limpinho, aquela perna peluda que só Deus para ter misericórdia, aquela coisa linda, né? Os homens assim. Então eles vão lá, lavam com sabão, tudo, bacana, né, tal, e aí vão lá para pisar, e tem essa experiência do pisar, né? E aí existem alguns caminhos, né, alguns caminhos que depois eles abrem lá naquele lagar, aonde escoa todo o suco da uva, então ele tem que ser pisado. E existe processo mecânico que é muito mais limpo, né, mas tem uma prensa mesmo, um barril grande assim, com um elemento que vai prensando aquela quantidade de uva que está ali dentro. Bom, eu sei que é bonito de ver, né? E uma outra coisa que a gente consegue entender é que a pressão ela revela a pureza. A pressão ela revela a pureza. No lagar, o que é autêntico é separado da casca. A pressão revela quem você é. Você quer conhecer alguém? Observa como é que ele passa pelas provas da vida. Observa isso. A gente, quando passou pelo crivo do câncer da Helenice, na primeira vez, ela passou 2 vezes por isso, graças a Deus. Esse ano agora a gente celebra, porque ela vai terminar de tomar a medicação, que tem que tomar, ela está fazendo isso pela 2ª vez, né? Durante 5 anos você tem que tomar, esse ano ela se vê livre dessa medicação, passou 5 anos já, graças a Deus. Mas eu me lembro que nós começamos a pesquisar coisas. E uma das pesquisas mais chocantes que eu me deparei durante aquele período foi descobrir que muitas mulheres são abandonadas pelos seus maridos porque têm amputação do seio, ou parcialmente ou totalmente, né? Muitas mulheres são abandonadas pelos seus maridos, né? E eu acho que alguém que abandona a sua mulher por conta de alguma coisa assim, eu acho que não entendeu que ele pode ser um dos próximos a precisar do cuidado de alguém sobre a vida dele. E aí algumas mulheres acabavam entrando em depressão e acabavam morrendo porque, junto a todas essas coisas, infelizmente, o sofrimento é muito maior. E a gente também descobriu que muita gente parte dessa vida por conta da depressão que a pessoa enfrenta, né? Começa a se sentir mal, aquela coisa toda, a pressão não administra a mente, e aí não morre de câncer, mas morre de depressão. Então são algumas coisas que a gente foi aprendendo. De qualquer forma, a pressão ela revela a nossa pureza, ela vai revelar muito do nosso caráter. Considere o seguinte, no esmagamento, Deus está mudando o seu estado para uma influência maior. Diga graças a Deus. Pastor, eu estou sendo pressionado.
mas é para que você tenha uma influência melhor sobre o lugar onde Deus te colocou. É através das provas que você vai revelar quem você é, que Deus vai revelar quem você é. E se eu posso deixar aqui um conselho não lute contra o lagar, aceite o processo. Pastor, estou sendo pressionado. Não luta não, irmão. Você simplesmente diga assim: Deus, me ajuda a passar por isso. Está difícil, tá? Olha só a palavra de Jesus: Pai, se for possível, afasta de mim. Irmãos, estava difícil para Jesus, estava complicado, mas ele estava sendo pressionado, ele estava firme ali, ele estava firme na prova. Agora, o que é que esperava Jesus? A morte. No nosso caso, a gente não vai ter nem que enfrentar a morte, acredito eu que não. Mas observe, ele estava angustiado, e na angústia a gente só pode fazer uma coisa: clamar a Deus. Você pode até chamar pessoas para orar com você, ele faz isso, mas é interessante que quando ele volta, os discípulos estão fazendo o quê? Estão dormindo. Ou seja, vai ter momento que você vai ser prensado sozinho. É você e o Criador, é só você e Deus. Não é você e o seu pastor, porque quando for você e o seu pastor, Deus vai tocar no teu coração, ou vai levar o seu pastor a te procurar, ou algum líder de célula, alguém do teu lado, para te procurar e dizer: o que é que está acontecendo? Posso ajudar? Como é que você está? Então, é importante a gente se render ao processo. Confie no mestre do vinho, ele está controlando a pressão, ele está controlando tudo aquilo que envolve esse momento que você está vivendo, que não está fácil. E se não está fácil, você precisa reconhecer que não está fácil. Mas também não esqueça que faz parte de um processo lindo que Deus está submetendo a você. O que Deus está fazendo? Extraindo o seu melhor. Diga: Deus está extraindo o meu melhor. Amém? Graças a Deus. Na fase do esmagamento, você precisa fazer só uma coisa. Eu pergunto para você: o que é? O que a gente precisa de fazer na fase do esmagamento? O que a gente precisa de fazer? Alguém tem uma proposta aí? Oi? Se render, se render. Vamos lá, quem mais? O que a gente tem que fazer no processo de esmagamento? Suportar. Vamos lá, quem mais? Um de cada vez, aqui. Deixar o processo acontecer. Alguém aqui falou? Confiar. Vamos lá. Eu quero dar uma proposta aqui. Crer no resultado final. Vamos crer, tem um resultado final que virá e que vai ser revelado. Tem um resultado final que vai ser revelado. E esse resultado está sendo gerado por quem? Pela sua condição, pela sua força. Não, está sendo gerado pelo Senhor. Mas aí vem aquela pergunta: pastor, como eu faço para passar por essa fase do esmagamento? Vou dar 3 dicas para você. Primeiro, mude o seu porquê para a expressão para quê. Deu para entender? Há uma diferença. A gente fica tudo: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou aqui no anonimato? Por que eu estou aqui nesse momento da produção, mas tem poda? Por que Deus está podando? Por que Deus está tirando? Por que eu estou na fase do lagar sendo pisado? Por que eu estou vivendo essa fase? Por que eu estou... Não, para com isso, para com isso. Comece a entender o para que você está vivendo essas coisas. Para que Deus está te permitindo viver no anonimato? Para que Deus está te permitindo viver, nesse momento, o crescimento, o desenvolvimento? Por que é? Para que é, na verdade? Pensa nisso. Foque no vinho e não na casca que se vai, irmão. Não nas folhas que se vai, não nos galhos que se vai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá. Em penúltimo lugar, a 4ª fase. É a fase da fermentação. É o processo da espera. Muito bem, chegamos agora, depois da semente que está coberta pela terra, nós temos a plantinha crescendo, nós temos a poda, nós temos uma produção, agora a gente tem a colheita, e depois da colheita a gente tem o pisar das uvas, e agora a gente tem o que a gente tem? Nós temos a fermentação. Então nós estamos pensando em barris e mais barris, que são cheios com aquele suco, e vão para debaixo de um porão e são esquecidos por lá durante muito tempo. Irmãos, ali há reações químicas. Há muitas reações químicas que acontecem. A fermentação acontece dentro de barris, e barris são lugares escuros. São lugares escuros. Mais uma vez, ninguém está vendo. Mais uma vez, ninguém está vendo. Mas Deus está com os olhos fitos em você. Amém? Amém. Irmãos, Deus nunca tirou os olhos de nós.
nunca tirou os olhos de nós. Ele nunca vai tirar os seus olhos de nós. Ele não vai nos deixar perecer em momento algum, em nome do Senhor Jesus. Salmo 40, versículo 1, vai dizer o que para nós? Depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Diga graças a Deus. Olha só, 5 lições aqui desse momento, dessa fase da fermentação. Primeiro, compreenda o poder do lugar escuro. Após o esmagamento, vem o confinamento necessário para a nossa maturação. Nós precisamos alcançar maturidade. Entenda uma coisa, entenda definitivamente uma coisa. A maturidade, muitas vezes, ela é conquistada por nós, ela precisa ser buscada por nós. E eu te pergunto, que tipo de filho você tem sido? Alguém imaturo ou alguém maduro? Alguém que é maduro na fé, ele vai lidar com as questões de uma forma mais tranquila, mais sábia. A sabedoria estará presente sobre os seus dias, sobre o seu momento. Então a primeira coisa a se entender é compreender o poder do lugar escuro. Segundo, aceitar a química divina. A espera, ela transforma talento natural em autoridade espiritual. Amém? Eu vou repetir. A espera transforma talento natural em autoridade espiritual. Espera, espera, espera. Viva. Em terceiro lugar, o processo da dor. Na fermentação, a dor é convertida em sabor e profundidade. E essas duas expressões, elas são encontradas pelos apreciadores do bom vinho. Eu não bebo vinho, já bebi. Quando eu era garoto, a gente até brincava tomando vinho. Eu lembro que, de forma tão miserável, a gente pedia dinheiro para a mãe para comprar doce, bala, para comer lanche. Cada um ia para a sua casa, os moleques, e aí, miseravelmente, nós íamos para o supermercado e comprávamos uma garrafa de chapinha. Aquele vinho bom toda a vida, né? Coisa maravilhosa. Imagina se a dor de cabeça não vinha depois. Pronto. E a gente sentava na beira da calçada, uns 6, 7 moleques, e o campeonato era, vamos ver quem mata primeiro. Na verdade, era para ver quem morria primeiro. E a gente, então, tomava, sem tirar da boca, 1 litro de vinho. Matava. Imagina o que não acontecia depois. Não dava certo. Graças a Deus pela libertação. Eu louvo a Deus porque o Senhor, quando me libertou, Ele fez tudo novo de fato. Eu não estou dizendo que é pecado beber, não é isso. Beber vinho não é pecado, não. Se você já ouviu, e você já deve ter ouvido no meio cristão, muitas e muitas vezes, porque eu ouvi, eu até ensinei isso. É pecado. Eu acho que eu cheguei a dizer até que ia para o inferno quem bebesse vinho. Na minha época de fariseu, eu acho que eu dizia isso, eu acredito que sim. Você vai para o inferno ficar tomando todas aí. É lógico que a questão é uma questão mais de consciência, o que é de fé. Para mim, não é legal. Porque tem uma conotação muito negativa dentro do contexto familiar, de desgraças, a partir de bebida alcoólica. Então, quando eu aceitei Jesus, eu falei, olha, eu não bebo mais, melhor fazer dessa forma. E Deus, de fato, Ele tirou aquela vontade que eu tinha de beber, de bebida, né? Eu bebia todos os dias. Era garoto, irmãos, era garoto. Garoto, 15, comecei a beber muito cedo, com 11, 12 anos de idade, dentro de casa, com autorização do pai ao lado da mãe. Era assim, o nosso jeito de ser, a gente não tinha Deus, era assim. E aí com 16, 17 anos também continuei tomando. Foi quando eu encontrei Jesus. E Jesus, quando tocou na minha vida, Ele gerou transformação. E aí entendi que era importante abrir mão daquilo. Eu não acho que é pecado, mas eu acho que nós precisamos ter uma coisa chamada prudência, sabedoria no lugar que a gente faz uso. Não vai sentar na beira da praia e tomar uma garrafa de seja lá o que for, você vai escandalizar alguém que é novo na fé, que não entende nada. Você não vai fazer isso. Estou falando isso aqui com todo zelo e todo cuidado sobre a vida de todas as pessoas, inclusive dos novos na fé. Não acho que é pecado, não acho que é errado, assim, você vai... Não, acho que nós temos que ter sabedoria. Para mim, não encaixa, para mim não vale. Mas se vale para você, você tem que ter sabedoria.
Então aceite a química divina. A espera transforma talento natural em autoridade. Viva o processo da dor, a fermentação. Na fermentação, a dor é convertida em sabor e profundidade. Desfrute da estabilidade interna. Também é um momento onde mais impurezas serão decantadas. Você já pegou, com certeza, em algum momento da sua vida, uma garrafa de vinho, e quando você olhou embaixo dela assim, tem tipo uma borra preta, uma coisa esquisita. Se você mexer, mistura tudo, né? Aquele negocinho que fica ali. Mas o que é isso aí? É o processo da decantação, que não aconteceu no processo lá do barril, que vai acontecer ainda dentro da garrafa. Não foi um processo completo, tanto é que os vinhos mais caros, e aí tem vinho de 5 mil, de 10 mil, de 150 mil reais uma garrafa, e por aí adiante, né? E dizem que os melhores são os mais velhos, é igual a mesma coisa, o rum e tantas outras bebidas a mais, né? Pastor, está entendido de bebida em misericórdia, irmão, é que a gente tem que estudar, tem que entender a coisa e assim por diante. Quero dizer uma última coisa aqui importante ainda, dentro dessas lições. Assimile o valor da paciência. Você precisa ser paciente, irmão. A pressa estraga o vinho e o descanso garante a qualidade. Então, pode ser que hoje você esteja dentro de um barril, confinado, num lugar escuro, e esse lugar faz parte de um propósito de Deus sobre a tua vida. Dê graças a Deus por isso, porque Deus está te preparando para te servir às nações. A visão do profeta aqui, quando a gente lê essa visão extraordinária, fala de um pisar das uvas até o tempo de semear, e o vinho novo que gotejará sobre os montes. Esse vinho novo aqui, para mim, a melhor tradução sou eu e é você. Somos nós o vinho novo de Deus. Nós somos a alegria do Senhor nessa terra. Nós somos, irmãos, a alegria do Senhor nessa terra. Deus, Ele se alegra conosco. Andy Stanley disse o seguinte: a confiança em Deus envolve aceitar que o tempo dele é um componente essencial da sua vontade. E a espera é onde a nossa fé ganha profundidade. Amém? É gostoso esperar? Ei, é gostoso esperar, gente? Não. A gente quer resposta para ontem. Nós vivemos a época do imediatismo. Nós não conseguimos esperar o filho da promessa igual a Abraão. Aí o que a gente faz? Enfia o pé. Bem enfiado na jaca, e a consequência vem depois. E aí, eu estou usando uma linguagem figurada, entenda bem, em nome de Jesus, eu creio dessa forma, né? Entenda bem, observe. Pelo fato de nós queremos adiantar o processo, nós tomamos decisões erradas, e consequentemente, o fruto das nossas escolhas vão ser apresentados daqui a pouco. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 9 meses, 2 meses, 2 anos, 5 anos, mas vai ser revelado. Então, cuidado. Não interrompa o processo por ansiedade. Guarda isso aí no seu coração. E por último, nós temos a fase do melhor de Deus, o nosso destino e o serviço. João 2,10 vai dizer, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. Nós estamos falando aqui das bodas, né? De Caná da Galileia, do momento ali do casamento, o primeiro milagre de Jesus. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, servem o vinho inferior, mas você guardou o melhor vinho até agora. O que a gente precisa entender é que o vinho é para os outros. Nós somos preparados para abençoar vidas. Você está sendo preparado para abençoar vidas. Em resumo, é mais ou menos assim. Desde que você nasceu, todos os processos, as dificuldades, as lutas, as coisas boas, a formação que Deus te deu, o quanto você alcançou na vida, o quanto você conseguiu se desenvolver, o quanto você aprendeu com as suas dores, o quanto você não amadureceu, mas teve que amadurecer depois, na sequência, por uma razão muito especial, Deus te ama. Então, observe. Tudo isso foi um preparo de Deus para um momento chamado agora. Amém? Amém. Deus se preparou para viver o melhor agora. Por que você passou aonde você passou? Para você viver o melhor de Deus agora. Por que você está vindo para essa igreja agora? Para você viver o melhor de Deus nessa igreja agora. Nesse tempo, nessa hora da sua vida.
Sabe, eu olho para trás e vejo toda a minha jornada cristã, os lugares onde eu passei, os lugares onde eu fui pastor, as experiências que eu tive com construção, a experiência que eu tive com liderança, com uma igreja maior, com uma igreja cheia de ministérios, com tantas e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu também olho para trás e vejo toda a religiosidade que foi impregnada na minha vida, tudo aquilo que eu aprendi, que eu assimilei, que infelizmente não fez tão bem assim para mim, mas tudo aquilo serviu para eu me tornar quem eu sou hoje. E de verdade, irmão, eu quero que você, assim como eu vou dizer a respeito de mim mesmo, eu sou o melhor de Deus para esse tempo, amém? Diga assim no seu coração, eu sou o melhor de Deus. Diga para você mesmo, eu sou o melhor de Deus para esse tempo. Irmão, diga assim, eu sou o melhor de Deus para minha esposa. A minha esposa é o melhor de Deus para a minha vida. A minha igreja é o melhor de Deus para a minha vida. O meu filho, a minha filha é o melhor de Deus para a minha vida. Nós somos o melhor de Deus para esse momento. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter prova, nós estamos falando aqui sobre sementes, estamos falando sobre crescimento, sobre poda, sobre sol, nós estamos falando sobre o lagar, nós estamos falando sobre o barril, mas nós também estamos falando de um resultado final, e esse sou eu e é você, e nós somos o melhor vinho de Deus para essa geração, em nome de Jesus. Amém? Você é essa pessoa, eu sou essa pessoa. Há uma grande bênção em aceitar o fluxo de Amós. Ao aceitar o processo, você se torna parte do fluxo, onde vinho goteja dos montes. É isso que o texto diz. Diz aqui, vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Nós estamos aqui para levar aquele que se deu como vinho na presença do Pai, Jesus Cristo. Aquele que se deu, aquele que, quando estava lá no Getsemane, disse, Senhor, eu estou aqui sendo esmagado, mas eu sou melhor do Senhor para esse tempo. Jesus foi o melhor de Deus e continua sendo o melhor de Deus. Se você deseja ser vinho novo de Deus, entenda 3 coisas para a gente finalizar. Compartilhe a sua história com as pessoas. Você precisa abrir o seu coração e compartilhar a sua história. As suas cicatrizes são o selo que você carrega da sua qualidade. Tem tanta marca aí, não tem não? Tem ou não tem, irmão? Tanta cicatriz que você carrega nas costas, sobre a vida. É o seu selo de qualidade. Diga graças a Deus por tudo que eu vivi. Obrigado, Senhor. Sirva com excelência, sabendo que o custo para você ser quem você é foi muito alto. Alguém se deu como vinho novo sobre a tua vida, Jesus Cristo. Que nós celebramos hoje, na ceia. E eu te peço uma coisa. Ocupe o seu destino com humildade. Seja orgulhoso, não seja arrogante. Não se apoie na sua condição, não se apoie no seu título. Graças a Deus pelo seu título, graças a Deus pela sua posição, graças a Deus porque foi o Senhor que te colocou lá. Mas, sabe, viva tudo isso com humildade. Não seja alguém orgulhoso, que bate no peito, que diz, isso só está acontecendo porque eu estou aqui. Não, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu posso passar da vida dessa igreja. Mas essa igreja, ela prevalece porque ela não é minha, é do Senhor Jesus. Você entende isso, irmão? Entende? Você tem que entender isso. Você precisa entender isso. Nós podemos passar, irmãos. Mas a obra do Senhor, ela permanece, ela prevalece. Porque ela é do Senhor, ela não é de homens. Ela não é de homens. Há 2 frases finais aqui. Uma frase de John Piper, ele disse o seguinte: a vida não é sobre ser preservado como uma boa uva bonita, mas sobre ser derramado como uma oferta agradável a Deus e útil aos homens, ou seja, o produto final. E eu vou dizer para vocês uma coisa, é lindo ver as parreiras de uva, é lindo ver, é lindo. Quando está soltando as flores, aquele cheiro é um cheiro inesquecível, é muito gostoso. Você vê a movimentação ali dos bichinhos, ali é coisa linda, é lindo. Mas não é tudo. Os seus frutos, eles não são tudo. É o seu derramamento que é tudo. É o produto final que é tudo. Você está vivendo todo esse turbilhão de coisas aqui, quem sabe vivendo todas elas ao mesmo tempo. Porque você é o melhor de Deus. Deus está extraindo o melhor de você.
Você já passou pelo barril, agora você está sendo derramado, você está sendo oferecido, você está sendo, servido, você está servindo. John Maxwell disse o seguinte: o nosso destino pleno é alcançado quando nossas experiências mais difíceis se transformam no valor mais alto que oferecemos ao mundo. As suas experiências difíceis, elas têm o objetivo de Deus, elas têm um propósito maior. Pastor, mas é muito difícil. Jesus disse que nós teríamos aflições, irmãos. E o que a gente tem que fazer então? Dar a mão para o outro, seguir adiante, sendo o melhor vinho de Deus para essa geração. Eu queria te convidar a brindar o seu destino aos pés do Senhor. Nós nunca seremos desperdiçados pelo Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa que guarda no seu coração. Deus nunca vai desperdiçar a sua dor. Deus nunca vai desperdiçar a sua dor. Se você está tendo dores, se você está tendo sofrimento, por alguma razão, e eu sei que não é só sofrimento, e graças a Deus, porque ninguém conseguiria viver se fosse só sofrimento. Tem muita celebração, tem muita vida, tem muita conquista, tem muita coisa boa. Mas eu quero dizer para você, quero que você guarde, Deus não despreza o seu sofrimento, a sua dor. Aqui no texto de Amós 9,13, nós temos uma promessa de celebração, mas o vinho novo que goteja dos montes é o resultado de alguém que não fugiu do lagar, não fugiu do processo. Não foge do processo, irmão. Não foge do lagar. Pastor, mas é pesado. Mas você não vai fugir. Você não vai correr. Você não vai abrir mão, você não vai desistir do Senhor, você não vai desistir do Senhor, você vai continuar acreditando, você vai continuar profetizando, você vai continuar crendo, você vai continuar trabalhando, você vai continuar vivendo o melhor de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você está sendo pressionado, não é para a sua destruição, mas é para que o melhor seja tirado de você. Deus está tirando o melhor de você, irmão. É isso aí que está acontecendo. Quero te convidar a se preparar para servir ao Senhor nessa geração. Você foi preparado para esse momento. Amém? O vinho novo, ele é bom, mas o vinho velho, ele é o melhor. E nós estamos sim partindo da pressão para o propósito de Deus. Amém?